aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de profundo silêncio, invoquemos a ação do Espírito Santo, pois só o Espírito Santo pode nos ajudar a alcançar a plena compreensão da palavra. Rezemos, supliquemos. Amém. Irmãs, irmãos, a realidade do pecado, da ruptura da pessoa humana com Deus, trouxe consequências gravíssimas. E uma das, ou a mais grave de todas as consequências que o pecado trouxe foi afastar-nos da presença de Deus,
fazia com que nós tomássemos distância da nossa identidade original. Homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, para vivermos na sua graça, na sua presença. O pecado tirou isso de nós. De tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus realizou e realiza pelos cristãos e pela humanidade inteira, não tem uma tarefa mais importante para Jesus do que esta: entregar sua vida, pagar o preço para resgatar você, para que você possa ficar diante de Deus, na presença dEle, e chamá-lo de Abba, Pai. Essa é por excelência a obra de Cristo. Como vimos no Salmo, contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha, mas o vosso rosto se cubra de um brilho da face de Deus. Hoje celebramos o Dia dos Pais, e esta é uma identidade importantíssima que põe o homem e a mulher mais próximos de Deus. É exatamente a graça de poder gerar filhos e procriar, para serem herdeiros da bênção e da graça da vida. Repito, não tem nenhuma ação humana mais divina, mais plena do que a da esposa e do esposo unidos e gerar filhos. É o que torna você mais parecido com Deus, mais próximo de Deus. É a graça de criar, de gerar. Acontece que a nossa vida se esgota, as nossas forças diminuem, a gente baqueia. Eu vou fazer o inverso hoje. Eu não gosto de terminar a pregação fazendo homenagem, porque acho que a homenagem não pode ser para nós aqui, por melhores e mais preciosos que sejam vocês pais, mas o ápice da pregação é colocar-nos diante do Pai Eterno e não de nós mesmos. Então, para você pai, na sua missão e vocação de pai, e também muitas mães que seguram a onda sozinhas na missão de cuidar da casa, pegue comigo a primeira leitura, vai te ajudar muito. Inclusive, se você pai e mãe se encontra meio baqueado na fé, leia esta semana o capítulo 18 e 19 do primeiro livro de Reis. O profeta Elias é o profeta mais bravo, o mais fiel e obediente dos profetas à vontade de Deus. Ele realizou um dos feitos mais vigorosos, que é encerrar o culto falso que os sacerdotes prestavam não a Deus, mas a si mesmos e aos reis que reformaram o templo. O profeta Elias entrou lá dentro e degolou 400 falsos profetas. Entenda isso, não ao pé da letra, hoje. Elias foi tão firme na missão dele, como você, pai, que depois você às vezes tem que pagar um preço alto pela firmeza sua. E na maioria das vezes, a firmeza sua, a primeira coisa que ela tira de você é a força, é a saúde, é o vigor para continuar a missão. E veja o que aconteceu com Elias e pode acontecer com você agora. Vamos lá? Faz um desabafo desse para Deus, né? Agora basta, Senhor, tira a minha vida, não aguento mais. Jesus rezou também assim no alto da cruz: Pai, se é possível, não é? Afasta de mim a proximidade da cruz, afasta de mim esse cálice. Não, Pai, seja feito como tu queres. Depois de fugir dos perseguidores o dia inteiro no deserto, pediu para si a morte. Versículo 5: e deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero.
E de repente um anjo do Senhor, um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Vão. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Hoje, Pai, lembra um pouco São José. Aquela cena de São José querendo fugir, lembra? Como Elias está fugindo. Fugir porque Maria está grávida. José dorme e o anjo fala: levanta, assume Maria como sua esposa, o menino como seu filho, e vai. Hoje também, se você se encontra baqueado, fragilizado na sua missão, ao receber a Eucaristia, você pode, antes da Eucaristia, experimentar o anjo do Senhor tocando o seu ombro e dizendo: levanta, come. Você tem ainda um longo caminho a percorrer. Amém? E você terá um gás danado. Você que às vezes se encontra e se sente fragilizada na sua missão na família, de pai, mãe, esposa, esposo, você vai ter um vigor tão grande que você vai comer, e você ainda vai andar 40 dias e 40 noites, 40 anos, 80 anos, 20 anos, 60 anos, até chegar ao Horebe, o monte de Deus, até chegar diante de Deus, contemplar a face do Senhor, e o seu rosto não vai se cobrir de vergonha. Amém? Você que é pai, acredita que você terá o alimento necessário, que você tem que levantar e comer. Você tem um longo caminho de pai a percorrer. Você não pode desistir dessa missão. Receba da igreja uma salva de palmas bem forte. Brada. Se eu errar na conta, me corrijam. Acho que o pai mais velho é o Jovenir, com 8,4? 8,5. Tem alguém mais velho que ele? Não, né? O mais velho é o Jovenir com 8,5 e o mais novo é o Quisleu, que ficou sabendo ontem que vai ser papai de um menino. Uma salva de palmas para o mais novo e para o mais velho também. Tão bom. Pronto. Levanta, come, o caminho a percorrer é longo. Não cabe desistir da missão de ser pai. Não há espaço para fraqueza, não porque você não tem direito de prostrar-se e dizer cansei, mas você não pode deixar que o cansaço te torne tão fraco que você não sinta Deus te tocar e dizendo: tem um alimento para te sustentar. Vamos ao Evangelho. Dito isso, tome lá. João 6, 41, 51. Continuamos, ainda temos um domingo com esse texto. Continuamos com as graves consequências da interpretação equivocada que a multidão fez do milagre que Jesus realizou, a multiplicação dos pães. A multidão queria fazê-lo rei, ele fugiu, pegou o barco, foi atrás dele. Mestre, quando chegasse aqui, ele diz: vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Agora, dentro da multidão, começam a fracionar os grupos, as tendências, as ideologias que tem dentro da multidão. A multidão não é assim, completamente unida, uma massa só, não. Dentro da multidão vão aparecendo grupos, e aparece o grupo piedoso dos judeus. Vamos lá?
Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como? Então pode dizer que desceu do céu? Eles começaram a murmurar. Para eles, pão do céu era aquele do livro do Êxodo, que Moisés invocou a Deus e o maná desceu. Aquele maná era símbolo, era um alimento para caminhar na fé, mas símbolo da palavra de Deus e da lei mosaica que vão pegar caminhando mais um pouco. Aquele pão e a palavra, a lei de Deus, para o judeu não tem nada que se aproxime e beira em importância. E agora, Jesus diz que Ele é o pão do céu. Eles começaram a murmurar. Irmã, irmão, murmuração é a raiz da incredulidade. Você quer saber se a sua fé corre perigo, é se você anda murmurando. O murmurador, ele comumente, ele tem feridas internas. Geralmente a murmuração, ela não se dá necessariamente em palavras muito corajosas e ousadas. Vocês que são esposas e esposos, pais e mães, sabem que a murmuração é muito próxima do resmungar. O murmurador murmura, falando o trem bem agressivo, mas não quer que você entenda o que ele está falando, o que ela está falando. Aí você fala assim: o que é bem que você falou? Não, nada não. Quando ela chega, ou ele chega a dizer não, nada não, aí é porque o trem está feio mesmo. Não é não? Hã? Não é? O murmurador, ele passa a ter uma insatisfação e a pensar que ele, que ela, sabe tudo, é dono de tudo, tem domínio de tudo. E ele acha, ela acha que essa raiva que vai estancando aqui dentro, que é sinal da morte do sentido para tudo quanto ele faz, ela faz no ambiente da família, do trabalho ou até da igreja. Os judeus murmuravam contra Jesus, dizendo, geralmente o murmurador, ele faz isso, ele não aceita ninguém mais como referência, ele aceita a amargura dele como a verdade absoluta. O murmurador começa a denegrir quem fala, eles começam a denegrir Jesus a partir de quem ele é. Não é esse o filho de José, o filho de Maria? Não conhecemos esse camarada desde pequeno. Uma esposa, um esposo, mesmo hoje, infelizmente, no meu tempo jamais um filho dizia a um pai o que hoje os filhos dizem aos pais: quem você pensa que é? Você me dizer isso? Logo você. Santo Agostinho diz que a murmuração brota de um coração que tem a boca ferida. Para Santo Agostinho, a murmuração brota da boca do coração que está enferma. E o murmurador, ele murmura soltando coisas ruins lá de dentro. Antes de querer que a boca, os lábios pronunciem palavras boas e sãs, o murmurador tem que pedir a Deus a graça de ter a boca do coração curada, e esta boca passar a pedir a Deus o dom de um alimento espiritual que nutre o interior do homem e da mulher, nutre o coração, e ainda que a boca esteja enferma, do coração brotará a palavra de conforto e de vida eterna.
Se você anda murmurando, peça hoje a cura da boca do seu coração e peça ao Senhor que dê ao seu coração a fome de um alimento interior que só Jesus pode te dar. Jesus reage dizendo para eles, eles eram, domingo passado, queriam, que sinal nos mostras para que possamos ver e crer em ti? Lembra? Que sinal realizas? Eles viram a multiplicação dos pães e querem de Jesus que ele continue a dar cesta básica de pão e peixe, pronto. E tem muita gente que na religião, busca a religião porque transforma a religião num totem milagroso que dá sustento para aquilo que tem preguiça de lutar e batalhar. Eles vão atrás de Jesus, indignados, porque Jesus, além de não fazer o que eles querem, ainda se apresenta muito mais elevado do que eles acreditam ser possível. E aí Jesus entra na conversa, versículo 43. Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Vocês estão murmurando porque vocês vieram a mim por uma fonte errada. Gente, é estranho demais que Jesus diga isso aos judeus e a nós hoje. Como é que alguém pode buscar e chegar até Jesus por uma fonte ou por fontes erradas? Jesus vai apresentar agora 3 critérios para você saber se você chegou a Jesus, se a sua fé é embasada em critérios realmente válidos conforme a revelação bíblica. 3 critérios. O primeiro, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, domingo passado, falou: quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. E agora ele diz: olha, para vir a mim e chegar até mim e acolher-me, é preciso que tenha vindo a mim por uma força sobrenatural, porque o meu Pai, o Divino Pai Eterno, atraiu você até mim. Gente, isso aqui tem consequências que talvez você nunca em sua vida tenha pensado. Você veio parar onde você veio parar na sua caminhada de fé, porque sua caminhada é fruto de uma atração que o Pai Eterno moveu você até Jesus. Considerem o verbo atrair. Atrair, ser atraído, está muito próximo da linguagem esponsal do homem e da mulher, da esposa e do esposo, não é? É uma atração. Você encantou-se por ela, encantou-se por ele por razões que você não explica. O profeta Jeremias diz, nessa mesma linguagem da atração, diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. É uma sedução. Jesus diz: olha, para você chegar a mim, entender o que eu estou fazendo, entender quem eu sou, o critério primeiro é: você veio parar até mim, porque o Pai te atraiu. Cuidado, não é uma imposição. Essa doutrina espírita, enfadonha, que muitos católicos repetem absurdamente, que a Deus se chega ou pela dor ou pelo amor. Não, Deus não se impõe nem pelo amor e nem pela dor. O único critério verdadeiro para se chegar a Jesus é permitir que o Pai Eterno, como um pai que cuida de uma criança generosamente, e a criança inquieta, aflita, fadigada, dispersa, o pai tenta atraí-la para coisas mais elevadas, para
para coisas de maior importância e relevância. O pai trata-nos como um pai cuidando de um filho e tentando dizer: olha aqui, olha ali, vem para cá, olha que coisa bacana que eu vou mostrar para você ali, como um pai passeando com um filho. E talvez a decepção dos judeus agora vem. É que eles que vieram a Jesus querendo cesta básica, pão e peixe, Jesus fala que se você vem a mim, atraído pelo Pai, o que eu te darei é a ressurreição no último dia. Jesus, mas eu vim parar nessa igreja por causa dos problemas de ontem. O senhor vem falar de ressurreição no último dia? Eu vim porque vou fazer uns exames essa semana e queria que o senhor interferisse no resultado deles, Senhor. Eu vim porque meu casamento está em crise. Eu vim porque eu quero crescer na vida e progredir. Quero uma bênção para eu progredir, prosperar. Jesus fala: O critério, primeiro, é se o Pai te atraiu a mim, e se você se move pelo Pai até mim, e de mim até o Pai, para eu te ressuscitar no último dia. Agora, vocês que são pais e avós, colhem o olhar no que vem. Mais 2 verbos. E repete 4 vezes a ideia da ressurreição. Está escrito, versículo 45, está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. 3 verbos: atraídos, escutado o Pai, instruído pelo Pai. Tem coisa mais em crise hoje do que essas 3? Nós nos sentimos atraídos para tudo quanto é trem, das seduções do mercado, da propaganda, das ambições. Nós nos sentimos atraídos pelo espetáculo religioso, nós nos sentimos atraídos por tudo quanto é coisa. Agora, atraídos por Jesus, depois que chega Jesus, escutar o Pai e da escuta uma instrução que te leva a alcançar a compreensão quem é Jesus. Está entendendo o porquê do fracasso do cristianismo com as novas gerações? Porque nós perdemos a capacidade de falar com as crianças, com os adolescentes e com os jovens essa linguagem. Não tem nada mais em crise do que a atração no campo da transcendência. Nós somos escravos da atração prazerosa, imediata, necessária, do erotismo, do mundanismo, do hedonismo, do materialismo, do consumismo. E precisamos descobrir uma forma nova de atração, atraídos pelo Pai para chegar até Jesus, escutar o Pai eterno, ser instruídos pelo Pai eterno. Se isso ocorre, uma realidade sobrenatural discorre. Ele já falou lá no versículo 44, e eu ressuscitarei no último dia. Agora ele insiste nessa ideia por mais 4 ou 5 vezes. Versículo 46. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Versículo 47, toda a igreja bradem: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Bradem:
e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. 4 vezes. 47. Quem crê possui a vida eterna. Versículo 50. Quem dele comer nunca morrerá. Versículo 51. Quem comer deste pão viverá eternamente. E a minha carne é dada para a vida do mundo. Ressuscitar, vida eterna, nunca morrer, viver eternamente. Da onde que alguém começa a se empenhar a fazer novena para o Divino Pai Eterno, para Nossa Senhora Aparecida, para São José, porque sente um anseio enorme de vida eterna, de ressurreição, de vida em Deus, depois que passar por isso aqui? Da onde? Da onde que alguém de nós consiga impactar as nossas crianças e adolescentes tratando desse tema, minha gente? Nós somos escravos do agora, para trás. A imensa maioria dos nossos filhos, dos nossos netos, desistiram da religião e da fé, dizendo: ah, avô, ah, pai, ah, mãe, essa igreja sua, você vai lá, mas não sinto nada, não altere nada, porque não muda nada, não dá nada, e não dá mesmo. Para o agora não dá não. E você precisa perder o medo de falar disso. Filho, não dá mesmo, para o agora não dá não. Para o agora, a multidão que estava atrás de Jesus queria fazê-lo rei e ganhar cesta básica com pão e peixe assado o resto da vida, como muita gente hoje quer isso de Deus. Saúde, paz no casamento, progredir na profissão, pronto. O cristianismo virou uma religião, um supermercado sedutor de rezas e bugigangas. Eu às vezes ligo em algum canal católico, escuto muita pregação para aprender primeiro, não para ficar corrigindo ninguém, para aprender, passo a semana inteira escutando pregação. Leio muito das interpretações dos textos sagrados e é assustador o quanto o nosso cristianismo se tornou um espetáculo sedutor com ofertas de coisas para ajudar você a conquistar as coisas daqui, das seduções daqui. Irmã, irmão, volto a fazer 3 perguntas e as consequências delas. Você veio parar, onde você veio parar na sua caminhada de fé? Você tem plena convicção de que o que você entende de Jesus e o seu ponto de chegada até Jesus, você veio porque o Divino Pai Eterno te atraiu até Jesus? E quando você chegou ao conhecimento de Jesus, sobretudo no mistério do seu amor, da sua paixão, morte, da sua ressurreição, você recebeu dele um banho de graça, um banho de bênção, uma unção que lavou você do pecado, um pão que alimenta você, sustenta você para caminhar 40 dias, 40 noites, 40 anos, 80 anos, até o dia em que você vai chegar diante do Divino Pai Eterno e você vai ressuscitar, ter vida eterna, nunca mais morrerá e vai viver eternamente. É isso que você busca? Esse tema tem algum lugar, alguma importância para você? Não que as outras coisas não sejam importantes, não que não seja importante a gente lutar para que todo mundo tenha alimento, saúde, educação, segurança, não, isso é importante, mas isso vai ser consequência. Quando o cristianismo se reduz a ser um partido político, uma igreja militante, fazendo todo mundo fazer alguma coisa, e geralmente nós reduzimos o cristianismo em 3 tendências ideológicas. Os fundamentalistas que dizem que tem que levar a Bíblia do jeito que está ao pé da letra. Os fundamentalistas. Os tradicionalistas que dizem
os ritos da religião têm que ser obedecidos rigorosamente do jeito que está. Fundamentalismo, tradicionalismo, e o outro grupo é aquele, hoje, que se rebelou tão fora da igreja. Aqueles que acham que o mais importante é a gente lutar por justiça social no mundo, ser engajado para transformar a sociedade. A teologia da libertação. 3 ideologias: fundamentalismo, tradicionalismo e o liberalismo. Qual dos 3 estão certos? Nenhum. Os 3 são tendências sectárias e ideológicas que transformam uma ideia num sistema e não pensam o conjunto da fé. O conjunto da obra da fé só Jesus pode te dar. Por isso é que Jesus, o Pai eterno, te leva a Jesus. Jesus te dá a graça da salvação no seu sangue, na sua conversão, no alimento da Eucaristia. E a obra mais importante que Jesus realiza depois que você o encontra é te levar para o Pai e te pôr diante dele eternamente. Pronto. Essa é a obra por excelência de Jesus. O Pai, a melhor coisa do mundo que o Divino Pai Eterno te dá é Jesus. E a melhor coisa do mundo que Jesus te dá, te levar para o Pai Eterno. E para te tornar capaz de caminhar como Elias, 40 dias, 40 anos, 80 anos, 100 anos, mas não desistir até chegar ao Pai, é para isso que Ele dá, o Pai e Jesus nos dão o Espírito Santo, nos dão os divinos sacramentos que sustentam a gente nessa caminhada. Está claro? Essa é a doutrina católica apostólica romana. O resto é ideologia ou sectarismo de seita. A fé católica redonda é essa lógica. Mas olha, eu queria ainda propor que essa semana você se ocupasse muito com essas 3 palavras. Eu me sinto atraído a buscar e a ir conforme o Pai indica até Jesus. Eu escuto o Pai. Em minha caminhada de fé, os livros que eu leio, os sites, os blogs, os vídeos que eu assisto na internet, os videozinhos e os textos dos grupos de WhatsApp da família, do trabalho, o que eu leio e vejo e assisto é instrução que o Divino Pai Eterno me dá, ou que as facções ideológicas pobres, medíocres, alienantes, tentam me enquadrar no sistema delas. Para terminar, pegue a segunda leitura. Não precisa nem de explicação. Hoje começa a Semana Nacional da Família, até domingo. Eu vou até sugerir a vocês que levem esse texto para casa, que em família, talvez, em algum momento nesta semana, vocês façam uma reunião, esposa, esposo, os filhos, e tenham coragem de fazer as perguntas que Paulo faz aqui, os questionamentos, e assumir as pistas que o apóstolo apresenta para a sua casa, para o seu casamento. Vamos lá? Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como com um selo, para o dia da libertação. O Espírito Santo é um selo, você está carimbado como uma carta, que percorre muitas mãos, até chegar o dia da libertação diante do Pai Eterno. O Espírito Santo vem a você em vista também do dia do Eterno. Não vem só para coisa daqui não, tá claro? Continua. Portanto, quem tem o Espírito Santo marcado como um selo, portanto, toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, firma. Tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como
toda espécie de maldade. Espere. Hoje eu perguntei cedo se lá dentro das nossas casas, nas nossas famílias, se dentro do coração da gente, se no seu quarto de esposa e esposo, com os filhos com os pais, se existe em nossa casa amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria e maldade. Uma senhora gritou: lá em casa não tem. Eu disse, num desconforto danado, no meio de todo mundo, eu falei: olha, não corra o risco de responder isso não. Peça às pessoas que convivem com a senhora para responder isso para a senhora. Talvez vai te dar mais trabalho, vai ser mais desconfortável. Não responda você não, não respondo eu não. Ou talvez a sua casa nem tenha liberdade, porque se responder para você vai pagar um preço, engolir um sapo que não está nem disposto. Pergunte ao Espírito Santo, e o Espírito Santo não falha, se lá em casa ou se dentro do coração seu existe amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria e maldade. Fazendo essa faxina, é preciso colocar coisa boa lá dentro. Não basta você tirar o mal de dentro de você. Ser cristão não é ser alguém que não faz mal para os outros. É uma aberração um cristão que vai confessar e diz: não faço mal para ninguém. Isso é pouco. O cristão precisa muito mais de ser alguém que não faz mal para os outros ou para si. O que a gente tem que colocar no lugar dessa sujeira que tira de dentro da gente? Versículo 32 seguintes, vão? Sede bons uns para com os outros. Firma. Sede compassivos. Perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Firma. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Tirar a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria e maldade, e ser bons com os outros, compassivos, perdoar, imitar Deus, viver um amor como Cristo amou, imitar Deus, Pai, imitar Jesus. Olhe para a cruz agora. Vivei no amor como Cristo te amou. Do jeito que Cristo te amou, Ele mesmo falou: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Você vai voltar para casa, olhe para a cruz, amando lá na sua casa como Cristo te amou. Se entregou a si mesmo, a Deus, por você, em oblação e sacrifício de suave odor. Você tem que trabalhar e ralar muito pela sua família, para ajudar sua esposa, seu esposo, seus filhos, para ajudar seus pais. E o suor que você exalar tem que ser exalar um suor, um sacrifício de suave odor. Pode ficar catingando lá dentro de casa não, gente. Eu não sei se vocês já passaram pela graça que eu passei. O tanto que o cheiro do suor do meu pai cheirava coisa sagrada. Quando ele morreu, a roupa usada que ficou dele, a gente cheirava a camisa, trabalhador de roça. O cheiro do papai era um suave odor. Não sei se vocês têm a graça de ter saudade do cheiro do suor do pai e da mãe. Incline a sua cabeça, peça a Jesus, peça ao Espírito Santo, peça ao Pai, para limpar você de tudo que tem impedido você de experimentar esse movimento que só o Pai Eterno pode realizar em você, te atrair para Jesus. E você, caminhando em busca de Jesus, escutar o Pai, ser instruído pelo Pai, vai experimentando dentro de você uma mudança, uma transformação tão grande, até chegar ao ponto mais alto, falar com Deus como uma filha, como um filho conversa com o Pai.
Converse, fale com o Senhor na intimidade do seu coração. Ama como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ama como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormirei muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Olhe para a cruz, fique de pé, estenda a sua mão. Deixe o folheto no banco. Crianças, também vocês, estenda as mãozinhas aqui para a cruz. Põe as mãos de sua criança estendida para a cruz. Reze comigo, Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, O Senhor nos ama o Senhor nos ama com um amor infinito, com um amor infinito, com um amor perfeito, com um amor perfeito, e nos deu Jesus que nos deu Jesus como a fonte única como a fonte única para nos devolver a graça da comunhão a graça da comunhão com o Senhor. com o Senhor. Divino Pai, Divino Pai, hoje eu quero hoje eu quero retomar minha vida espiritual, retomar minha vida e espiritual, tudo quanto eu fizer tudo quanto eu fizer seja a minha resposta seja a minha resposta ao que o Senhor ao que o Senhor indica para mim. indica para mim. O Senhor me atrai a Jesus. O Senhor me atrai a Jesus. O Senhor fala comigo. O Senhor fala comigo. Eu escuto. Eu escuto. O Senhor me instrui O Senhor me instrui e me leva a compreender, e leva a compreender, acolher acolher e viver a graça. e viver a graça. Receber Jesus, Receber Jesus, o pão vivo descido do céu, o pão vivo descido do céu, pão da vida eterna. Pão da vida eterna. Pai eterno, Pai eterno, dá-me desse pão, dai-me desse pão, único pão único pão, que me leva ao eterno, que me leva à à sua presença. sua presença. Pai, Pai, renova em meu coração Renova em meu coração minha alegria minha alegria de amar, de amar, de imitar de imitar o amor do Senhor, o amor do Senhor, o amor de Jesus, o amor de Jesus em tudo na minha vida. em tudo na minha vida.
Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, fale para Jesus renovar você na sua missão na família de pai, esposo, mãe, esposa, sua missão de filha, filho. Fale para Jesus renovar em você essa graça, esse dom